E aí pessoal, meu nome é Lucas Ribeiro e está começando agora a edição dessa semana do podcast Sessão às 6. Para quem está ouvindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Como já viram no título de hoje, vamos falar sobre o filme Army of the Dead, da Netflix. Mas aviso antes que não haverão spoilers. Da história mesmo, vou no máximo comentar pontos que já foram mostrados nos trailers, enfim, teasers. Então, para quem não viu, não se preocupem. Então, vamos começar com a sinopse. Após um surto de zumbis em Las Vegas, um grupo de mercenários se aventura em uma zona de quarentena para tentar realizar o maior assalto de todos os tempos. Dirigido, produzido e coescrito por Zack Snyder, o primeiro filme logo após a sua versão da Liga da Justiça, né? O famoso Snyder Cut, e já está disponível na Netflix. Começo logo dizendo que, no geral, adoro o gênero zumbi. Não chegou a ser fã, mas acho bem legal. E pra quem já viu filmes assim, você percebe um certo padrão nos zumbis, né? Claro que algo pode variar de um filme para outro, mas basicamente todos precisam comer carne humana. E não são inteligentes, seus corpos estão em constante estado de decomposição, né? Entre outras características. E por que eu tô falando isso? Porque Zack Snyder levou esse gênero para um nível que eu nunca tinha visto antes. Mas foi tanto que eu fui pego muito de surpresa. Vamos lá. Aqui os zumbis, em sua maioria, são bem inteligentes. Não só estrategicamente, mas emocionalmente também. Temos animais zumbis, como o tigre, que aparece no trailer, né? Valentine. E isso eu achei bem legal. No geral, eles também são mais rápidos e mais fortes. E tem uma característica que me chamou muita atenção, mas aí seria spoiler, então vamos ficar só com essas mesmo. Mas digo isso porque os detalhes desse filme, como serem super inteligentes e saciar a fome não ser uma prioridade para eles, essas coisas me dividiram. Ou seja, por um lado, eu penso que é muito massa ver um filme desse gênero finalmente inovando, né, e saindo do que sempre foi feito. Mas por outro lado, tem uns detalhes, como o que eu já falei, que pra mim é como se Zack Snyder estivesse criando um outro gênero parecido com zumbis, sabe? É uma coisa tão ousada e às vezes tão distante do que a gente já tá acostumado, que pra mim eu tinha breves sensações enquanto assistia, que pelo fato de não ser parecido com nada que eu já vi, às vezes dava a entender que era mais como se ele estivesse criando o seu próprio gênero, parecido com zumbis, do que realmente sendo um filme desse mesmo gênero. Faz algum sentido isso? Pelo menos foi a impressão que eu tive quando o filme acabou. E por isso eu digo que não me importaria em assistir mais diálogos expositivos, explicando a lógica desses novos zumbis e como as coisas funcionam. Tivemos um pouco só, mas eu gostaria de ter visto ainda mais. Eu saí com várias dúvidas sobre como esses zumbis pensam e qual a lógica deles, eles têm algum limite biológico, algum limite físico. São perguntas que eu realmente gostaria que tivessem sido respondidas. Mas em relação aos zumbis em si, são super convincentes. Todo o material usado para isso, maquiagem, próteses, máscaras, adereços, o figurino, né, também, que eles estão em Las Vegas, então nós temos muitos figurinos temáticos dos zumbis, o que eu achei bem, bem bacana. Sem contar com os efeitos especiais, né, tudo é incrivelmente convincente. Então isso eu não tenho dúvidas. Seguindo com o roteiro, tem muitas cenas de ação e as consequências, no caso, levando em consideração a situação dos personagens, a situação em que eles se encontram, são bem realísticas. Isso significa que nem todo mundo sai vivo, o que é esperado já, né, para esse tipo de filme. E vale lembrar que é um filme bem sangrento e violento, então apesar de ousar nesse sentido, provavelmente vai limitar a audiência
por não ser a preferência de muita gente, sabe? E eu achei bem interessante, e isso não esperava, os vários comentários feitos sobre dinheiro. E que, pelo preço certo, as pessoas estão realmente dispostas a fazer loucuras para ganhar esse mesmo dinheiro. E se vocês observarem bem, se vocês forem assistir, isso é um tema recorrente do início ao fim. Então, também foi bem legal. Vamos agora para os personagens. São vários, mas eu vou aprofundar apenas um. No caso, eu estou falando do ator Dave Bautista, que interpreta Scott, que é um ex-guarda-costas, pelo que eu entendi, que já teve experiências com zumbis no passado e vai tentar, junto com o seu time, invadir Las Vegas e roubar, entre aspas, esses milhões. Dave Bautista ficou muito conhecido principalmente por interpretar Drax nos Guardiões da Galáxia, da Marvel. Conheci ele de lá, inclusive, e destaco aqui porque foi o que mais teve tempo de tela. E pra mim, o personagem dele se encaixa muito naquele perfil, como que eu posso dizer? Aquele perfil Tom Cruise, The Rock também, ou seja, no papel daquele cara focado na missão, que é super ágil, que não é muito emotivo, mas parando pra pensar, o personagem dele é um pouco o que quebra um pouco esse molde e é interessante, mas como eu falei, um cara focado na missão, super ágil e que dificilmente vai ser o primeiro a morrer na missão, sabe? Tem vários filmes assim, todo mundo já deve ter assistido pelo menos um. Provavelmente esse um que você assistiu é do Tom Cruise, porque ele faz vários filmes desse gênero, Missão Impossível, né, tá aí. E assim, o Dave faz esse perfil muito bem. Definitivamente é mais sério e dramático do que tudo que ele já fez na Marvel. Por isso eu também entendo completamente ele ter topado ser o protagonista aqui. No caso, mostrar um lado dele que o público ainda não viu, eu não vi. E como disse, acho que ele fez isso muito bem. E queria fazer umas menções honrosas aqui para os atores Matias e Nora. Eu não vou nem tentar falar os sobrenomes deles para não passar vergonha. Eles interpretam respectivamente Dieter e Lily, ou Coyote ou Coyote, porque foram os que mais me cativaram entre os vários personagens secundários presentes no filme. Os dois fizeram um ótimo trabalho e eu queria destacar principalmente a Nora, que faz uma pessoa bem misteriosa, mas inteligente e que não deve ser subestimada. Gostei bastante dela. E detalhe, a Netflix confirmou um outro filme que se passa no mesmo universo desse, mas no caso não seria uma sequência, é um spin-off sobre o personagem do Matias, o Dieter, provavelmente sobre sua vida como um profissional em arrombar cofres, né, que é a zona de conforto dele, e como era a sua vida até os eventos de Army of the Dead acontecerem. Acredito que seja por aí, né? Não sei se essa franquia já tem fãs o suficiente para sustentar esse spin-off. Acho uma jogada meio arriscada, mas vamos ver, né? Mas assim, definitivamente é uma notícia boa para quem viu e gostou de Army of the Dead. Mas assim, resumindo, Army é um filme feito por diversos profissionais, isso dá pra ver, não é amador de forma alguma, com ótimos efeitos especiais. Só por isso a gente vê que a Netflix não economizou em nada. E que pra mim, a narrativa fica melhor na medida que a história avança. Quanto mais a história anda, mais eu sentia que tava gostando do filme. E no final, sem dar spoiler, né, deixa um bom gancho para uma sequência. Então vamos ver se realmente vai ter. Mas é isso. Para quem curte esse gênero zumbi, é uma pegada diferente de tudo que eu já assisti até o momento. Isso eu realmente não posso negar. Então, se isso for o suficiente para você, divirta-se. E quando terminar de assistir, vai lá no Instagram do podcast, @sessãoas6, e comenta lá o que achou. Eu vi que também tá dividindo as pessoas. Muitos adoraram, mas outros acharam horrível. Então, comenta lá a sua opinião, que eu quero saber. E por favor, comenta também quanto dinheiro teria que ser oferecido a você
para que você topasse esse assalto em Las Vegas. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesse filme é que todo mundo tem um preço. E por favor, falem em dólar, né? Aí quando você converte em real, o valor aumenta, entendeu? Tem que ser empreendedor, minha gente. E assim eu vou ficando por aqui. Se você ouvinte escutou até esse momento, muito obrigado. Por favor, compartilhe para algum amigo para que conheça esse podcast. Vamos aumentar o número de ouvintes. E tenho vários filmes e séries já programados para as próximas semanas. Então fiquem de olho e me encontro com vocês no próximo sábado. Um beijo e até mais.